Oi, gente, sou eu aqui de novo. Então, a gente vai dar continuidade, né, sobre o assunto da Idade Média, que foi iniciado há 2 aulas atrás. Eu falei nessas 2 aulas um pouco sobre o que foi a Idade Média, a importância desse período pra gente, a formação, né, ali com a invasão dos povos germânicos, a importância deles da cultura deles interligada com a cultura dos povos romanos, né, do Império Romano, para o que a gente conhece sobre o que foi o feudalismo, né, que foi um sistema político, um sistema social ali predominante na Idade Média. Então, nessa aula, eu vou falar um pouco o que foi o feudalismo, a questão política do período feudal, os elementos sociais, os elementos econômicos, marcos assim que são muito importantes para a gente entender o que foi o feudalismo, né? Como as pessoas viviam naquele período, o que que foi, o que que era, o que que é mais importante da gente estudar, né? Porque como é um período muito grande, a gente não vai estudar tudo, né? A gente não vai estudar os mínimos detalhes sobre aquele período, a gente vai estudar o que mais cai, até o que mais cai nos vestibulares, o que mais cai no Enem. Então, como uma forma de resumir um pouco para fazer sentido para vocês, eu vou tentar dar mais ênfase nessas coisas mais importantes. Como eu falei, como eu havia falado anteriormente, a formação do feudalismo ela começa ali com a morte do Carlos Magno, né, com a desintegração do Império Carolíngio. Além disso, outros problemas foram muito importantes, que foi com a questão das novas invasões de outros povos bárbaros, digamos assim, que foi acontecendo, como os vikings, os magiares e os húngaros. Então, a partir disso, né, com essas novas invasões, a gente tem ali a fragmentação desse importante império, que foi o Império Carolíngio, e que aos poucos foi dando margem para a organização política do continente que a gente conhece hoje, que foi o continente europeu. Antes disso, gente, uma coisa muito importante para falar para vocês é que a gente estuda a Idade Média, né? É como um período super importante, foi realmente um período muito importante para nossa história, mas também no mundo a gente não tem só ali o continente europeu, né? Com as pessoas vivendo a partir de suas histórias. A gente tem ah, também acontecendo. ah, Então, gente, a gente não tem só ali no continente europeu as pessoas vivendo as suas histórias. No restante do mundo, a gente tem outros povos, outras pessoas vivendo as suas realidades também. A gente tem os povos africanos ali do norte da África, a gente tem os povos asiáticos, a gente tem os incas, os maias, os astecas ali no seu ápice da sua organização social. Então, o período medieval é um período muito importante para a história do continente europeu, né? Então, gente, é muito importante saber disso que no restante do mundo também havia outros povos com suas respectivas histórias, que foram histórias também super importantes. Então, o que foi o feudalismo? O que é, professor, esse período? O que foi essa coisa que a gente sempre ouve feudalismo, feudo, mas a gente não sabe. Calma lá. O feudalismo, ele começou a se formar ali pelo século V, né? Quando o Império Romano, como eu já havia dito, foi um marco essencial para a gente entender a formação do feudalismo, da Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente, que ele se desintegrou, desculpa, e a partir da formação dos povos germânicos, que são os povos bárbaros. Esse tipo de organização social, política e econômica, ela se baseou na herança romana e nas tradições da vinda, né, desses vários povos bárbaros. Então, como eu já havia dito, com a convivência desses povos germânicos ali nas áreas do Império Romano, muita coisa eles trocaram, muitos aprendizados, muitas tradições. Então foi a partir dessa união entre a cultura
do Império Romano com a cultura dos povos bárbaros que a gente tem a formação do feudo. A palavra feudalismo, ela tem origem do latim, né? Feudo. Então, que ela significa posse ou domínio. Para alguns autores ali, os historiadores que são dedicados ao período medieval, ele começou entre os séculos 9 e o século 10. E o seu desaparecimento, né, o seu declínio, aconteceu ali pelo século 15 e o século 16. De acordo com um historiador super importante, referência do período medieval, que é de acordo com um historiador referência super renomado e importante para o período medieval, o Mark Bloch, o feudalismo ele pode ser resumido eu vou ler uma passagem super importante para vocês entenderem o que foi o feudalismo. Ele era um campesinato mantido em sujeição. Uso generalizado de serviço foreiro, isto é, o feudo, em vez de salário. A supremacia de uma classe de guerreiros especializados, vínculos de obediência e proteção que ligam homem a homem, dentro de uma classe guerreira. Assumem a forma específica denominada vassalagem, fragmentação de autoridade. Então, isso ele está falando basicamente sobre a questão das relações de suzerania e vassalagem, como o feudo ele era organizado, como ele era, como que eu posso dizer, caracterizado a partir da, da suzerania e vassalagem. Então, como eu posso explicar como esses feudos eles eram formados? O feudalismo, ele, como eu já havia dito, ele se consolidou por toda a Europa, né? Foi uma das características principais do período medieval, em que os reis eles concediam algumas terras para os nobres com o intuito de manter a fidelidade ali daqueles nobres em apoio ao seu governo, em troca, né, de proteção, de fidelidade. Então, basicamente, como é que eu posso explicar para vocês? Naquela época, com as várias invasões de outros povos bárbaros, né? Que naquela época havia outras pessoas ali morando, então estavam sempre em rotação, em busca de uma melhor moradia, de terra. Então as invasões eram constantes. Então as pessoas que moravam nas cidades ali, elas viviam aterrorizadas, porque quando havia essas invasões, eles destruíam tudo, matavam crianças, matavam as pessoas, destruíam as coisas. Então, esse terror que acabava acontecendo com essas invasões deixou as pessoas muito reprimidas de morarem nas cidades. Então, aí a gente começa a ter a questão do êxodo urbano, onde as pessoas saíam das cidades e iriam morar para as fazendas, né? Digamos assim, para as áreas rurais, em busca de proteção, né? Delas se sentirem mais seguras, delas não serem mortas. Então, foi a partir desse medo das pessoas em morarem nas cidades que elas buscavam as áreas rurais com um apoio, com uma proteção. Então, quem tinha naquela época essas terras, eram grandes terras, tinha muito poder. Então, essas pessoas chegavam nessas áreas, perguntavam não, né? Elas acabavam entrando em acordo com esses grandes nobres, né? Esses grandes detetores de terras. Em troca delas morarem ali na terra, é, elas iriam realizar trabalho, elas iriam cultivar aquela terra, iriam cultivar o alimento e iriam pagar algumas taxas, digamos assim, para o dono da terra. Como é que eu posso explicar para vocês? Como é que acontecia isso? Digamos, você herdou uma terra, sei lá, do seu pai, do seu avô, muito grande, uma fazenda enorme, tu não consegue ver o final daquela fazenda. Só que ela é muito grande para te cuidar, né, daquela fazenda. Tem muitas coisas, é muita terra. Tem chances de alguém invadir aquela terra e acabar tomando aquela terra de ti. Então, você começa a dividir aquela terra. Tu encontra algumas pessoas de confiança, outras pessoas nobres, digamos assim, naquela época. E você delimita um espaço, organiza ali, divide aquela tua fazenda e dá cada pedacinho para uma pessoa ficar responsável.
Em troca dessa pessoa ficar responsável, ela vai poder morar ali, ela vai poder cultivar suas coisas, vai começar a construir a sua casa ali. Só que aquela terra, ela não é daquela pessoa que tu cedeu, tu emprestou aquela terra. Então era isso que acontecia. Digamos assim, eu tô aqui no meu quarto, tem a casa onde eu moro aqui, só que a casa ela não é minha. Eu, digamos assim, eu sou responsável pelo quarto, pelo meu quarto. Tem a cozinha, tem o banheiro, tem a sala, tem a área ali de trás, tem o quintal. Então, digamos que cada pedaço ali da casa tem alguém responsável. Só que o dono da casa inteira é o dono da casa, né, gente? Então ele só emprestou um pedaço para eu ficar cuidando. Então é basicamente o que acontecia naquela época. Como era o feudo? O feudo era isso, era uma área enorme, onde o rei era o dono daquele espaço, e eles dividiam entre os nobres cada pedacinho para tomar conta em caso de alguém invadir, de alguém tentar tomar aquela terra. Então os nobres ficavam responsáveis pelaquela área, e esses nobres, eles podiam receber outras pessoas para morarem aí, que é aí que entra os camponeses. Os camponeses moravam, eles que cuidavam da terra. Então a gente tem a primeira relação aí a ser explicada, a relação servil. Os camponeses moravam ali na área, nos feudos, eles trabalhavam em troca, né, da moradia, de ter um lugar seguro para morar. Então a relação servil, ela é uma relação muito importante para a gente entender aquela época. Os camponeses, né, que era ali a base da sociedade feudal, só que é muito diferente do trabalho escravo, gente. Não vamos confundir escravo e servo. O servo, ele tá atrelado à terra, ele não é escravo, ele não é visto como uma propriedade para o senhor, ele não pode ser vendido, digamos assim, mas ele é obrigado a pagar algumas taxas para aquele senhor, para o dono da terra, né? Por morar ali, por tá extraindo algumas coisas. Então, nessa relação servil entre o camponês e o nobre, a gente tem o camponês como uma peça fundamental ali de manter toda a produtividade do, do feudo. E, logicamente, ele não era livre, né? É diferente. Assim como o escravo também ele não era livre, o, o servo também não era livre, porque ele estava atrelado. Era muito difícil o servo sair dali e morar sozinho, sei lá, nas cidades, procurar algum, porque era muito perigoso. Então ele iria passar o resto da vida dele ali. Então, basicamente, é essa a diferença. A gente tem uma relação escravista, totalmente o escravo visto como uma propriedade, sem, sem autonomia nenhuma, e a gente vê o camponês, né, com um servo, relação servil. Ele recebia, digamos, um salário, só que ele tinha algumas responsabilidades, ele tinha que pagar algumas coisas pro dono daquela terra.